Titular decisivo em grandes momentos, a peça quase descartável no elenco. Mas o que aconteceu para a vida de Rodrigo no Real Madrid mudar tão rápido? No vídeo de hoje eu te explico os bastidores dessa história e analiso por que o brasileiro tá tão perto de deixar o clube. Para ser bem sincero, eu não gosto muito dessa parada de especular no futebol, mas acredito que essa matéria do Terra trouxe algumas apurações que fazem muito sentido se a gente pesar o que está acontecendo dentro de campo, principalmente depois da chegada do Xabi Alonso, que eu acho que escancarou esse cenário aqui. Vamos para o primeiro, depois a gente vai falar sobre esse segundo ponto que pesam para o Rodrigo estar de saída do Real Madrid, na minha opinião. Primeiro, vontade do jogador. Aparentemente, ele já manifestou o interesse de não atuar mais do lado direito do campo e atuar do lado esquerdo. E por que isso daqui pesa para o Rodrigo não ter chances nenhuma de jogar como titular no Real Madrid e ser útil assim como ele sempre foi? Simplesmente porque a gente tem o Vini Júnior jogando por lá, que até pouco tempo foi eleito o melhor jogador do mundo. Além dele, a gente também tem o Kylian Mbappé, que gosta muito de cair por aquele setor. Então ele tem duas disputas que não tem como ele vencer. Não sei, a não ser que vocês considerem o Rodrigo o melhor jogador que o Vini Júnior. Eu acredito que não, muito menos com o Kylian Mbappé. E aí a gente pega os números para a gente basear essa vontade do jogador. Que mesmo tendo uma vontade, a gente tem que analisar os números para ver se realmente faz sentido. Porque acredito que ele queira mudar porque ele rende melhor por lá. E é realmente essa a justificativa dele. Então vamos lá. No geral no Real Madrid, todos os jogos dele. 141 partidas como ponta direita. 2 como segundo atacante, 73 como centroavante e 43 como ponto esquerdo, ou seja, a posição que ele menos atuou pelas concorrências que ele sempre teve por lá. Como ponta, ele marcou 12 gols e fez 12 assistências, ou seja, um double ten, né, que a gente costuma dizer que pelo menos 10 gols e 10 assistências, que realmente é um número bem interessante para 43 partidas, né? São aí 24 participações diretas em gols. Claro, a gente tem que pesar também o desempenho dentro de campo, não somente os números. Como ponta direita, 141 partidas, 34 gols e 29 assistências. Uns números médios bem menor, bem verdade, né? Pelo menos em participações diretas em gols. E já como centroavante, 73 jogos, 22 gols marcados e 8 assistências. Aqui a gente percebe que o número de assistências realmente diminui. Faz sentido essa questão do Rodrigo de querer mudar de posição? Cara, olhando os números frios aqui e baseando numa média, mesmo que seja menos jogos, talvez faça grande sentido. Acho que ele acaba rendendo um pouco melhor por lá, pelo menos nos números frios. E aí, também a gente tem que analisar o que aconteceu com ele nessa temporada a partir disso, tá? Foram 65 minutos por jogo, 53 jogos disputados, 14 gols e 11 assistências, sendo que 13 vezes ele saiu do banco de reservas. É realmente muita coisa para um jogador desse calibre, né? E aí também, ó, 31 vezes ele jogou como ponta direita, 8 gols marcados, 5 assistências. E lá na ponta esquerda, que ele teve mais espaço porque o Vini ficou alguns jogos fora, ele jogou 12 vezes, marcou 6 gols e deu 6 assistências. Ou seja, subiu o número de assistências e quase igualou o número de gols. Então acho que nesse ponto realmente faz muito sentido a crítica, ou a queixa, né, na verdade, do Rodrigo nesse quesito. Agora, o segundo fator que esse jornal trouxe foi o fato do crescimento do Arda Güler com o Xabi Alonso, tá? O Arda Güler tem 20 anos, é um jogador que eu gosto demais desde a época do Fenerbahçe, tá? Um meia extremamente técnico, que finaliza muito bem colocado e tem um drible também bem interessante, só que no Real ele sempre foi um reserva, e eu digo até um reserva de luxo, tá? Porque você tem um jogador como ele, apesar de ser jovem, ainda ter que se desenvolver no banco de reservas, realmente é grande coisa. Só que aí, na temporada, a partir do momento que o Xabi Alonso chegou, que diga-se, nesse Mundial de Clubes, o Arda Güler cresceu demais. Só pra gente comparar alguns números, tá? Antes do Xabi Alonso, ele jogou 47 partidas, teve um bom número de jogos, só que 26 vezes ele saiu do banco, tá? E jogou uma média de 43 minutos por partida, tá? Sendo 25 vezes pela ponta e 12 como meio ofensivo, tá? Ainda 5 como um meia central um pouco mais recuado. Só que olha o que aconteceu com ele a partir do momento que o Xabi Alonso chegou, que são esse espaço curto do Mundial de Clubes. Foram 5 partidas, 4 como titular, 1 gol marcado e 2 assistências concedidas. E aí, se a gente olhar o campinho,
olha a posição que ele jogou, realmente ele mudou de posição, porque o Xabi Alonso tá fazendo uma mudança estrutural, né, no sistema tático da equipe, né? É uma equipe que vai sair ali de jogar ali com 4-2-3-1 ou um 4-3-3, né, apesar de tá no 4-3-3 aqui em algumas situações, para um time que tem um meio campo um pouco mais dominante com posse de bola, que é uma das coisas que o Xabi Alonso fez muito bem no Bayer Leverkusen. E aí, se a gente comparar o que faz o Arda Güler hoje e o que faz o Rodrigo, acho que na temporada toda, realmente fica difícil pra gente pensar que o Rodrigo vai ser titular. Por quê? Porque o Arda Güler tem ali, né, a gente vê até no mapa de calor, uma participação muito grande na zona central do campo, ou seja, um jogador que toca muito na bola por esse setor. E a gente olha o mapa de calor do Rodrigo, cara, com o Xabi Alonso, é basicamente um jogador que recebe a bola pelo lado direito. E aí, o Rodrigo com o Xabi Alonso nesse momento disputou apenas 3 partidas, 2 saiu do banco e ainda assim deu uma assistência contra a equipe do Al Hilal. Então pesa demais pro lado do Arda Güler, né, que me parece que com o Xabi Alonso em alguns momentos vai viver até alguns momentos de meia central, né, muito parecido com o que fazia o Granit Xhaka no Bayer Leverkusen ali anteriormente. Então aí, nesse quesito, acho que por característica, de fato, o Arda Güler sai muito na frente, se adaptou muito melhor ao esquema do Xabi Alonso. E na minha opinião, assim, ó, pesando esses dois fatores e tudo que está ocorrendo aqui na equipe do Real Madrid, na minha opinião, eu acho que a melhor situação para o Rodrigo seria buscar um outro clube. E me parece que o Arsenal tá bem de olho nessa movimentação, nessas questões aí do Rodrigo, para levar ele para lá. Por lá, ele também vai ter uma boa disputa com o Gabriel Martinelli e até mesmo o Leandro Trossard em alguns momentos. Mas acho que nesse ponto, se o Rodrigo vai para o Arsenal, de fato, melhora muito a equipe dos Gunners e acho que ele vai ser titular, hein? O que vocês acham? A possível saída do Rodrigo mostra como o Real Madrid está passando por uma mudança profunda e, obviamente, o Xabi Alonso é o nome por trás de toda essa transformação. Por isso, eu fiz uma análise completa pontuando as principais mudanças nesse novo comando. Clica aí no vídeo da tela para entender tudo. Te espero lá e tamo junto.